Muito bem. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor nesse último domingo do ano. Um ano muito difícil, um ano com muitos desafios. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou aqui, né? Alguns não chegaram aqui, é verdade. Foi um ano de muita dificuldade. Que bom que o Samuel está aqui, né, Samuel? Depois de um ano de muitos desafios, a gente quer no final orar pelo Samuel, agradecer a Deus, né, pelas vitórias que ele teve durante esse ano e também que nós tivemos, né, durante todo esse ano, neste último domingo do ano. Nós vamos voltar às nossas reflexões, depois de um domingo de Natal, de refletirmos no texto lá numa profecia, né, do Antigo Testamento, na semana passada. Eu quero contigo voltar a refletirmos na nossa série, que tem esse título, Em Busca de Sentido, uma reflexão no Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, né, um livro de sabedoria do Antigo Testamento. E nós, então, hoje, vamos refletir no capítulo 2, dos versículos 1 até o 11. Então, convido você a lermos, então, a palavra do Senhor. Se você quiser, essa versão aqui é a nova versão internacional, né? Você pode aí abrir a sua Bíblia, comparar com a sua versão. Você também, meu irmão, minha irmã que está em casa, convido você ao desafio, né, da gente conseguir manter o nosso foco e nossa atenção aí na televisão, no celular, e ouvirmos e aprendermos mais do Senhor nesta noite. Também é importante lembrar que as nossas mensagens estão lá no Facebook, no YouTube, né? Se você não acompanhou as duas anteriores, você pode ir lá acompanhar. Nós também temos no Spotify, né? Temos compartilhado com os irmãos, que aí é só o áudio, né? É mais leve, dá para ir no ônibus e tal, no carro ouvindo a mensagem. Então vamos fazer leitura. Antes, porém, vamos fazer mais uma oração, irmãos. Vamos pedir a direção do Senhor, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós reconhecemos que necessitamos de Ti. Reconhecemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Que todos os dias os nossos olhos brilham diante de tantas coisas que são boas e que têm o poder de nos seduzir, e embora sejam boas e legítimas, ó Deus, muitas vezes nos colocamos elas como a fonte da nossa satisfação, como a razão da nossa vida. Por isso nós precisamos ouvir a Tua voz, por isso nós precisamos da Tua palavra, que nos traz de volta para Ti, que nos faz entender e perceber que o Senhor é a única fonte de plenitude e sentido para a nossa vida. Portanto, Pai, nesta certeza e convicção de que temos, de que o Senhor é a fonte da nossa vida e do sentido da nossa vida, pedimos que a Tua palavra inunde o nosso coração nesta noite, transformando a nossa vida, movendo a nossa vontade, transformando o nosso coração, para que possamos, ó Deus, andar nos Teus caminhos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Então, o pregador escreve no 2º capítulo, continua a sua saga, dizendo: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e deles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem.
Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Palavra do Senhor. Continua ele ácido. Continua ele cético diante da possibilidade de alguma coisa que de fato lhe traga alguma satisfação para o coração. Semana retrasada, nós vimos o pregador investigando se o conhecimento faria que o nosso coração então encontrasse satisfação. E ele, como vimos na semana retrasada, o mais sábio de todos do seu tempo, ele nos mostrou com a sua enorme sabedoria e conhecimento que ele tinha, não foram capazes de trazer a ele qualquer tipo de satisfação ao coração. Agora o pregador continua. Ele continua investigando, ele dá passos à frente para saber se há alguma coisa que de fato poderia trazer algum tipo de satisfação ao seu coração. Eu queria hoje pensar e começar essa mensagem pensando na nossa relação tão especial com as flores. Relação especial com as flores. Nós temos uma relação especial. Usamos flores para muitas coisas, né, Cláudia? Cláudia usa as flores aqui para enfeitar a igreja e sempre fica muito bom, muito bonito. Deus criou uma infinidade de flores, flores diferentes, de cores diferentes, para colorir a criação. Nós damos, por exemplo, nome de flores às pessoas, né? Margarida, mas qual? Rosa, mas qual? Violeta, jasmim ou iasmim, né? Iasmim é uma variação do jasmim, íris é o nome de uma flor, e por aí vai, né? Usamos flores, por exemplo, no nascimento. Nosso nascimento há flores, né? As mães recebem flores, são presenteadas com flores. Recebemos flores no dia do nosso aniversário, né? Os homens românticos, né? Quanto tempo, hein? Tem, hein? Quanto tempo, hein, inglês? Os homens românticos gostam de dar flores para suas amadas, né? Mas também nós recebemos flores no momento da nossa despedida. As flores estão presentes durante toda a jornada da nossa vida. Nós usamos flores para vários fins. Usamos flores para ornamentar ambientes. Usamos flores para dar nomes a sistemas teológicos. A tulipa, não é isso? Usamos flores para dizer que amamos. Usamos flores para homenagear as pessoas. As flores estão presentes também nas artes, na música. A música do Titãs, que é Flores. Tem a música do cancioneiro popular, O Cravo Brigou com a Rosa, que é até uma música bem violenta, se a gente for pensar direitinho. Tem também As Rosas Não Falam, do Cartola, né? Um clássico da música popular brasileira. Pensando mais profundamente ainda, a gente vai perceber que Deus cria as flores para nos mostrar o seu inexplicável senso de beleza. Em outras palavras, Deus coloca flores no mundo para nos mostrar que beleza importa. Beleza importa, a vida não é apenas resultado, a vida não é apenas números, a vida não é apenas eficiência. A vida é também a possibilidade de nos satisfazermos com as coisas belas que Deus criou e que Deus fez. As abelhas, por exemplo, são atraídas pelas flores, não é isso? E elas colocam o seu pólen, elas polinizam o mundo a partir do momento em que elas têm esse contato com as flores.
E assim como Deus fez com as abelhas, fez conosco. Nós somos atraídos pelas coisas belas deste mundo, porque Deus tem um propósito maior a partir disso. Por que nós gostamos de uma boa música? Por que nós gostamos de ver futebol, Copa do Mundo? Por que nós gostamos de ir para as montanhas, observar os abismos da terra, observar a imensidão e a grandeza da natureza? Por que nós gostamos do Rio de Janeiro, de ir lá para o Rio de Janeiro, tiramos foto e mostramos para todo mundo que estamos na cidade maravilhosa e ficamos extasiados com tanta beleza, embora esta beleza esteja entremeada com tanta miséria? Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez assim, colocou em nós uma atração pelo que é belo. A nossa tragédia, irmãos, é achar que a beleza é um fim em si mesmo e achar que tudo que temos são flores. Essa é a tragédia do ser humano. Hoje o pregador ele vai falar acerca do caminho que ele faz na sua relação com o prazer, com as realizações e com a busca pela beleza. E nós vamos ver qual a saída verdadeira para a satisfação do coração. Em resumo, eu quero te convidar a nós entendermos nesta mensagem de hoje que não adianta buscar as coisas criadas naquilo que só não adianta, acho que está errado ali. Não adianta buscar as coisas criadas, eu que li errado. Não adianta buscar nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode dar. Está certo ali. Não adianta buscar nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode dar. Eu quero então ver isso em 3 lições que o pregador nos ensina nessa mensagem de hoje. Da rosa permanece só o nome, nós vamos entender ao longo da mensagem porque esse título. A primeira lição é essa. A primeira lição que eu quero compartilhar contigo, que o Criador nos traz, é esta: diversão e prazeres não satisfazem o coração inquieto. Diversão e prazeres não satisfazem o coração inquieto. Vamos lembrar uma coisa, o pregador, ele escreve esse livro para falar de um sentimento difícil de traduzir. Lembra da primeira mensagem? E que todos nós conhecemos bem esse sentimento. A sensação difícil de conciliar no coração, de que temos na vida coisas belas e importantes, coisas interessantes acontecem na nossa vida, mas nós temos a sensação em nós mesmos de que elas são passageiras, que elas não conseguem nos satisfazer, que elas são vapor, que elas são fumaça. Na última mensagem ele tentou encontrar na sabedoria, como já dissemos, no conhecimento, o sentido da vida. Mas ele chega à conclusão que conhecimento não sacia a alma, que conhecimento também é fumaça. Lembra da palavra que a gente aprendeu? Qual é a palavra? Tá muito fraco. A palavra é rebel. Você já pode sair daqui falando hebraico. Rebel, fumaça, vapor, coisa que não dura. Agora ele vai vasculhar o mundo na sua busca para tentar encontrar o sentido da vida no prazer, no divertimento. Quem sabe ele consegue encontrar a razão, o sentido da vida nisto. Quem sabe na beleza, na busca pela beleza, ele consegue então encontrar o significado. A beleza, o prazer, o divertimento, não há nada de mal em si. O problema é quando nós pensamos que isto nos trará sentido à vida. Então ele fala nos primeiros versículos o seguinte. Vamos ler junto aqui? Perdi aqui a... Vamos ler junto comigo? Ele diz lá nos primeiros 2 versículos. Pensei comigo, lê comigo. Vamos. Vou.
Então o pregador começa com diversão e de alegria. Vamos ver se a alegria nos satisfaz. Vamos ver se a diversão nos satisfaz. Vamos saber, ou quem sabe, se eu encontrar razão para rir bastante, eu não cesse o choro do mais profundo do meu coração. Irmãos, nós temos em nossa vida essa esperança. Isso está presente na nossa vida. Eu vou te dar uma pista de que isso está presente na nossa vida. Quando começa a segunda-feira, geralmente o que a gente pensa? Senhor, faz com que chegue logo a sexta. Tem gente que trabalha sábado, né, Jefferson? Tem gente que trabalha sábado. Mas geralmente as pessoas dizem assim, sextou. O sextou reflete este nosso desejo de buscar satisfação da nossa alma na diversão e na alegria. Nós consolamos o coração com a possibilidade da diversão, com o encontro com os amigos, com aquela saída para se divertir, com o encontro para jogar videogame, com o encontro para jogar futebol no quintal da igreja. Agora está melhor ainda, para arrebentar o dedo. O pregador, mais uma vez, se apresenta ácido, quando ele diz, rir é loucura, e a alegria de nada vale. Ele diz que isto é inútil, e esta palavra, nós já vimos e já repetimos aqui, rebel, que significa fumaça, vapor, que é traduzido aqui por inútil ou inutilidade na NVI, é traduzido por vaidade na revista atualizada. Na revista atualizada do século XXI é traduzido por ilusão e por aí vai, mas todas essas palavras não abarcam o sentido desta palavra no original hebraico. O pregador, mais uma vez, nos apresenta este conceito. Ele diz que não dá para agarrar isso. Ele diz que o riso é bom, mas é vapor. Essa palavra aqui traduzida por loucura, no original, é literalmente aquela risada forçada daquele filme pastelão. Sabe aquele filme pastelão que começa todo mundo a rir no fundo do filme e você é quase que levado a rir também? Né? Esta palavra aqui, né? Ele continua insistindo, eu vou encontrar algo que me traga satisfação. E ele continua insistindo, verso 3 ele diz, decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Ele agora resolve fazer um experimento. A diversão e o riso não saciaram o seu coração, não resolveram o seu problema. Ele então diz, eu vou tentar com o vinho, quem sabe. Chegando aí final de ano, né? O vinho está presente nas mesas natalinas e dos réveillões. Há maneiras em que as pessoas tentam resolver seus problemas com o álcool. E há duas maneiras, sobretudo. A primeira maneira é essa dissolução, é o destempero, é o perder-se no vinho. As pessoas tentam encontrar a saída para as suas inquietações mais profundas, muitas vezes perdendo-se no vinho. Quem sabe aquela cerveja, quem sabe aquele uísque podem resolver o meu problema. É interessante observar que o vinho está presente nas Escrituras para 5 coisas de maneira legítima, quando nós olhamos para a Escritura. Primeiro, o uso sacramental na Santa Ceia. Segundo, o uso celebratório, como no Salmo 104. O terceiro, para matar a sede. O quarto, como uso medicinal lá em Timóteo. E o quinto, o uso do prazer, quando Jesus transforma água em vinho, por exemplo, no casamento, quando tinha acabado o vinho do casamento. A única maneira que a Bíblia nega como legítima é o uso para embriaguez. É o uso para embotar os sentidos. É o uso para afogar as mágoas. O problema é que é essa maneira que geralmente as pessoas usam o álcool. Para fugir dos problemas, para tentar encontrar nele uma maneira
de encontrar um sentimento, algo que vale a pena, algo que seja duradouro, algo que traga sentido à vida, mas não consegue encontrar. Uma segunda maneira de usar o álcool é essa que o pregador utiliza. E eu quero te fazer entender isto. Perceba que ele está investigando, ele não está procurando álcool porque ele quer ficar, como diz a Renagera, doidão e tentar encontrar o sentido nisso. Ele está investigando com sabedoria, diz o texto. Quem sabe, com estados alterados de consciência, eu encontre algo diferente, é isso que ele está pensando. Eu vou testar, eu vou experimentar, quem sabe assim eu encontro a razão da existência. E nós fazemos isso muitas vezes não só com álcool, mas com tantas outras coisas. Talvez seja esse caminho de que muitos de nós têm tentamos aproveitar das coisas mais especiais da vida. Talvez essas coisas me coloquem num estado tal que eu encontre algo em que consiga me agarrar. E a gente segue tentando, talvez com o vinho, talvez com a comida, talvez com os divertimentos da vida, quem sabe aquele restaurante da moda, quem sabe eu possa ali encontrar algo que aplaque a náusea da minha alma. Além disso, o pregador ele vai procurar e buscar encontrar o sentido da sua vida no sexo. Veja o que ele diz nos versos 8 e 10. Ele diz: ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Ele diz no verso 10: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. O pregador, vendo que o vinho não funcionou, entra nessa seara em que quase todo ser humano embarca em sua vida. Nos prazeres sexuais, entregando-se aos desejos do seu corpo. Isso está presente na música popular brasileira, por exemplo. A Adriana Calcanhoto tem uma música que ela diz assim, a chamada Marinheiro. Ela diz: um amor em cada porto, se eu fosse marinheiro. Os Tribalistas, que é um grupo que surgiu há um tempo atrás, né, com o Carlinho Brau, a Marisa Monte e o Arnaldo Antunes, eles têm uma música que diz assim: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Quem sabe isso trará ou me dará o que eu quero? O texto bíblico diz que Salomão se fartou de mulheres. 1 Reis diz que ele teve 700 esposas e princesas, 300 concubinas vindas de nações diferentes, mulheres de todo tipo. Salomão tinha à sua disposição todo tipo de mulher. Quem sabe nisso encontraria algo que durasse, em que ele pudesse se agarrar. Ele chega à conclusão de que nada disso, uma ou duas ou 20 ou 200 mulheres, nada disso poderia preencher e dar sentido ao seu coração. Quem sabe você tem se embrenhado nesse caminho. Consumo de pornografia, algo muito comum em tempos de internet, na vida dos adolescentes, infelizmente, e também dos adultos, que muitos deles viciados em pornografia, tentando satisfazer algo dentro do seu coração. A busca do sexo fora da aliança e do relacionamento. O pregador está dizendo: isso é uma fria, isso é correr atrás do vento, isso não resolve, isto não resolve, isto é rebel. O pregador, ele no seu tempo, se fosse hoje, ele seria um grande popstar. Ele ocuparia facilmente as páginas das revistas mais famosas. Certamente estaria no topo da lista dos 10 mais. Os 10 mais bem vestidos, os 10 maiores empreendedores,
os 10 maiores sedutores. O pregador seria esse homem, seria capa das revistas para homens de negócio. A sua foto seria muito popular nas revistas, nos posters dos nossos dias na internet. Ele apareceria cada semana ao lado de uma celebridade. Provavelmente ganharia algum Nobel em alguma das categorias, talvez em literatura. O pregador, o filho de Davi, rei em Jerusalém, seria um paradigma de sucesso no nosso tempo. Mas ele diz disso tudo, é fumaça. Ele diz disso tudo, é bolha de sabão. Ele diz disso tudo, é correr atrás do vento. Nós não chegamos nesse nível, é verdade. Mas nós somos assim, irmãos. Ficamos chateados e queremos ir para o shopping, gastar o que a gente não tem, afogar as mágoas. Ficamos frustrados e tomamos aquele pote de sorvete sozinho. Mergulhamos nos esportes, quem sabe me entrego ao futebol e me vicio naquilo. Os flamenguistas ano passado flertaram com essa possibilidade. Esse ano está difícil para a gente. Quem sabe uma carreira profissional, produtiva, bem-sucedida, viagens, leituras. Quem sabe nessas coisas nós temos colocado toda a nossa força. Irmãos, nenhuma dessas coisas é ruim em si mesmas. A diversão não é algo ruim. Ruim é como nós lidamos com ela, ruim é como nós passamos a usá-la como um sentido na nossa vida. Ruim é acordar segunda-feira, querendo logo que chegue a sexta-feira. Isso é ruim. Isso traz frustração, peso e doença à nossa alma. Além dos riscos físicos de pularmos de diversão em diversão, o maior problema é enchermos o nosso coração disto e nos enganarmos ao ponto de não conseguirmos enxergar que ainda nos falta alguma coisa que pode de fato trazer preenchimento ao nosso coração. Então, a primeira lição é essa: a diversão, o prazer, não pode nos satisfazer, não satisfazem o coração inquieto. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar contigo. Essa segunda lição fala que grandes projetos pessoais e consumo não vão satisfazer o seu coração. O existencialismo, calma, não fique com medo disso, é só um nome aqui. O existencialismo foi um movimento que surgiu na Europa no século XIX, e que pegou mesmo após a Segunda Guerra Mundial. A modernidade fez parecer que o mundo ia muito bem, obrigado. A modernidade, o período moderno, após a Idade Média, fez com que as pessoas se enchessem de uma esperança, de que o mundo seria melhor a partir do desenvolvimento científico, tecnológico. As pessoas imaginaram isso, revolução industrial e tudo mais. No século XX, as guerras mundiais, pessoas morrendo em câmara de gás, bombas atômicas dizimando populações. Inclusive tem uma música popular brasileira que é a Rosa de Hiroshima, que fala sobre aquela rosa que era a imagem daquela bomba, da fumaça daquela bomba, que foi uma rosa que nós produzimos com o nosso conhecimento e a nossa ciência, infelizmente, com a morte de milhares, milhões de pessoas. As bombas dizimando populações, experimentos com seres humanos mutilando crianças e por aí vai. Foi isso que aconteceu na modernidade. O mundo percebeu que isso não levava a nada e começou a pensar assim: o mundo não tem sentido. Esse é o existencialismo. A vida humana não tem sentido. E eles diziam assim: nós precisamos criar o sentido a partir da nossa existência. Daí o nome existencialismo. Um dos maiores filósofos desta escola é Jean-Paul Sartre, o francês. Ele diz: o mundo é um absurdo e nós temos que criar algo que valha por nós mesmos.
Interessante que é o mesmo caminho que fez o pregador há milênios de anos antes dos existencialistas. Mas ele chega em outros resultados. Encontrar experiências e coisas que validem a vida. É isso que tentamos fazer. Fazer coisas grandes, que nos satisfaçam a alma. E ele então diz isso. Ele diz, lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, fiz pomares. Neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí reservatórios para regar os bosques. Comprei escravos, escravas. Tive muitos funcionários. Gente que nasceu lá na minha casa. Além disso, tive bois, ovelhas, carros, muitos bens. Mais do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Apliquei na bolsa de valores. Tive muito lucro e também prejuízo. Servi-me de cantores e cantoras. Sim, conhecia todas as celebridades pop do meu tempo. E também de um harém, delícias de homem, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram ou que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Já que eu não consigo fazer parar a dor do meu coração, eu coloco algo grande no lugar desta dor. É isto que pensamos muitas vezes. Você percebe que tudo aqui está voltado para o eu, para o meu. Ele cria para si um paraíso na terra. E nós fazemos a mesma coisa. Para uns a casa dos sonhos, para outros a casa no campo, para outros a casa na praia, para outros o corpo monumental. Quem sabe uma carreira de sucesso. Pastor, não quero muita coisa não, só quero uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ele tentou, ele fez casa com pomares, jardins, muitos funcionários, um jardim do Éden particular, para a sua satisfação. Quem sabe assim ele encontraria paz. Quem sabe o grande projeto de poder, fazer o mundo ser exatamente do jeito que eu penso que deve ser. Tanta gente tem tentado fazer isso nos dias de hoje, um projeto de poder, quem sabe assim, fazendo com que todos vivam por força de lei, da maneira como eu acho que precisam viver. Talvez eu encontre a satisfação que tanto procuro para a minha vida. Quem sabe? Assim. O pregador tentou, se envolveu com agricultura, com pecuária, rendeu-se às artes, rendeu-se à música, nada disso funcionou. Você já viu aquele filme O Nome da Rosa? Quem já viu O Nome da Rosa? Poxa, gente. Vocês têm que ver O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme, um livro que se tornou filme, um livro de Humberto Eco, que se tornou filme. É um mosteiro beneditino nos anos 1300. Um frei franciscano inglês chamado William, ele está indo para o mosteiro para participar de um debate teológico. Acontece que um crime naquele mosteiro acontece, e esse crime abala aquele mosteiro. E o frei William, que é o Sean Connery, né, que morreu esse ano, se eu não me engano, o ator premiadíssimo Sean Connery, o frei William, junto com seu ajudante, ele fica com a tarefa de desvendar aquele crime, antes que a cúria romana chegue. A história vai se mostrando na vida de muitos padres e freis que tentam preencher o vazio do seu coração. Cada um daqueles homens aspira por algo diferente. E o filme se passa em torno da biblioteca e da suposta descoberta de um livro perdido de Aristóteles, de título Da Comédia. E o filme gira em torno dessa questão da religião e do riso, e das questões sexuais. Alguns freis se mostram muito presos às questões sexuais. Alguns querem descobrir onde está aquele livro que está perdido. Outros querem os prazeres do sexo proibido em mosteiros. Outros querem a reclusão do mosteiro. Outros ainda querem ascender politicamente na estrutura da igreja. Ao final, o
protagonista, vendo que todas as aspirações só levam à frustração, termina o filme com uma linda frase. E ele diz assim, aqui o título da nossa mensagem: da rosa de outrora permanece só o nome. De todas as tentativas de grandeza e significado, de todos os projetos grandiloquentes, de todas as religiosidades e prazeres, só resta um nome. A rosa passa, só resta um nome. A rosa murcha, só resta um nome. A rosa morre, só resta um nome. Hoje nós temos mais possibilidades do que teve algum dia Salomão. Mas é uma lástima que isso faça com que a gente insista por mais tempo na ilusão de que ter coisas, de que fazer projetos resolverão o problema do nosso coração. Se me tornar um grande profissional, se eu me tornar um grande pastor reconhecido na internet, se eu me tornar um grande professor, um grande amigo, um grande músico, eu encontrarei o que eu quero. Hoje o pregador sopra fumaça na nossa cara, dizendo: isso é vaidade, isso é inútil. Vamos tirar algo de bom disso aqui? Vamos. Acabando o ano, pastor. E aqui está a coisa boa. Nós buscamos a beleza, mas ela é somente pista daquilo que pode nos satisfazer. Presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. A imago Dei é o fato de que fomos criados à imagem de Deus, está lá em Gênesis. Pôs no coração humano a necessidade de buscar aquilo que é belo. Há em nós uma saudade de algo que nós não conhecemos. A angústia do nosso coração é que nós temos saudade de um lugar. E o lugar aqui não precisa ser somente um lugar geográfico, pode ser um lugar existencial. Um lugar onde nós contemplamos aquilo que é belo. Um lugar onde nós estivemos de frente com a fonte de toda a beleza. E há em nós então um anseio. Desde Gênesis, quando estávamos de frente com toda a beleza da criação, nós ansiamos pelo belo. Nós vemos a beleza num drible desconcertante, nós vemos a beleza nas linhas de um bonito prédio, nós vemos a beleza nos versos de um poema, nós vemos a beleza em brincar com o cachorrinho em casa, buscamos encontrá-la na música, colocamos o fone de ouvido no nosso ouvido e ficamos buscando a beleza. Beleza é o que buscamos, mas a beleza que encontramos no mundo é só uma pista. A parábola do filho pródigo é interessante em evidenciar isso. Um jovem quis sair de casa pensando: quem sabe vivendo tudo que eu quero viver, fazendo tudo que eu quero fazer, quem sabe assim eu posso ser feliz. Ele foi, ele levou sua parte da herança, ele viveu prodigamente em um país distante, meretrizes, festas, busca por satisfação, busca por divertimento, busca por prazer, buscando a beleza. Ele percebe que não há vida ali. À medida que o tempo passa, ele percebe que ali não há vida. Envergonhado, ele quer voltar. Ele pensa: eu quero ser um dos funcionários do meu pai. Surpreendentemente, enquanto está pelo caminho, o pai corre ao seu encontro. Surpreendentemente, o recebe com amor e faz festa para o seu filho. Alegria, vida. E ele percebe que está na casa do pai tudo aquilo que tanto buscava e ansiava e precisava. Jonathan Edwards,
grande pregador, ele diz: por Deus ser infinitamente o maior ser, Ele é infinitamente o mais belo e o mais excelente. E toda a beleza encontrada em toda a criação é apenas reflexo dos raios difusos desse ser infinitamente brilhante e glorioso. Deus é a fonte de todo ser e de toda a beleza. Escuta isso, meu irmão, quando o seu coração corre atrás da beleza, ele está procurando a fonte de toda a beleza. Agostinho de Hipona conhecia bem a fugacidade dos prazeres da vida. E ele disse sobre isso uma coisa muito interessante. Ele diz nas Confissões: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu procurava ao lado de fora. Eu disforme lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existissem. Que beleza, que bonito. Ô, moto barulhenta. Por que nós não vamos logo a Deus, ao invés de irmos atrás dessas pistas, que tantas vezes se tornam um fim para nós? Por que nós somos rebeldes? Porque nós somos caídos. Tentamos fingir que Deus não existe e tentamos nos satisfazer com as pistas que Ele dá. Felizmente, o nosso irmão mais velho não é como da parábola do filho pródigo. Felizmente, o nosso irmão mais velho vai nos buscar num país distante. Felizmente, o nosso irmão mais velho, em quem não havia beleza, como diz o texto bíblico, sobre ele estavam todos os nossos pecados e rebelião, para que hoje nós pudéssemos contemplar a beleza da santidade de Deus e pudéssemos não nos iludir com a fumaça e o vapor das coisas debaixo do sol, para que pudéssemos contemplar a beleza de Deus, para que pudéssemos viver desta maneira. Pedro certa vez disse o seguinte: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Tentamos encontrar beleza em coisas em que não podemos segurar. Diversões, prazeres, grandes realizações. Mas é fumaça, é fugidio. A princípio parece que pode, mas não pode. Mas eu tenho uma boa notícia. Há algo que de fato pode preencher o coração do homem. Algo que pode fazer com que a beleza, os prazeres e as realizações encontrem sentido neste mundo, mas de maneira diferente. E este algo, ou melhor, este alguém é Jesus Cristo. O que temos nele basta para nós. Fomos criados por Ele, nele e para Ele. Nele há paz e vida. Enquanto não chega o momento de habitarmos com Ele, no novo jardim, nós rimos como quem chora por um mundo que está por passar. Nós choramos como quem ri por um mundo que está por chegar. Porque Ele triunfou num mundo desértico como o nosso, enquanto nossos pais falharam no jardim. Ele morreu numa árvore seca, para que fizéssemos parte da videira. Por meio das flores da sua vida e a morte, Ele nos abre o caminho para florescer até a vida eterna. E Ele disse: considere os lírios do campo, porque isso diz respeito às flores. Considere os lírios do campo, eu vou cuidar de vocês, como cuido deles. Da rosa deste mundo nós temos muito mais que um nome.
o seu perfume já está entre nós, irmãos. Pela glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero então te fazer duas perguntas. Quais as belezas desse mundo te seduzem o coração? Quais as belezas desse mundo que te seduzem o coração? Quais os prazeres, as diversões, os projetos, sexo, vinho, grandes empreendimentos da vida, é isso? Quais as belezas desse mundo te seduzem o coração? A pergunta é: através deles ou delas você glorifica a Deus? Através das coisas que você gosta, do teu trabalho que é legítimo, da tua carreira profissional, do teu desejo de se satisfazer vendo um bom filme, você glorifica a Deus através disso? Da sua sexualidade dentro do seu relacionamento de aliança e de compromisso, você glorifica a Deus através da sua vida? É a pergunta que a gente precisa se fazer nesse momento.